pessoas na igreja. Foi o tema aqui. Para quem nos visita hoje pela primeira vez, estamos na carta de Paulo a Timóteo, e a nossa igreja, ela adota a pregação expositiva como linha central de pregação. Então, ao longo desse segundo semestre, temos caminhado, então, nas cartas, então, de 1 Timóteo. E aí, o estudo ele vem se desenvolvendo, então, de capítulo a capítulo, de versículo a versículo. Na semana passada, nós vimos, então, Paulo falando e exortando Timóteo em relação às doutrinas, em relação à necessidade de manter-se fiel e diligente ao ministério. No capítulo 5, Paulo vai fazer uma exortação agora a Timóteo em relação ao cuidado com as pessoas. E nós vamos ver ao longo desses 25 versículos alguns grupos de pessoas. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque vão ser essenciais aqui para a análise do texto. Nós vamos ver o primeiro grupo, que ele vai chamar de homens idosos, o segundo, os moços, o terceiro grupo, as mulheres idosas, o quarto grupo, as moças, vamos ver também o quinto grupo, as viúvas e os presbíteros. São grupos que ele menciona aqui em relação a esse cuidado. E para cada um deles, ele vai ter uma contextualização e uma explicação. Vamos fazer a leitura do texto, então. Não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não dê ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amodasses o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a mim mesmo puro, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa de teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se.
A carta de 1 Timóteo, como eu mencionei no início, ela traz essa série de pessoas aqui. Certa vez, eu vi de uma irmã, ela falou o seguinte, que toda vez quando alguém chega numa igreja, a gente deveria olhar, parar e ver que ali há alguém com a dor, com sofrimento, com angústia, com a mágoa de alguma liderança, principalmente quando esse irmão, essa irmã, ela vem de uma outra igreja e se torna membro, por exemplo, numa igreja como a nossa. E aqui, Paulo está lembrando a Timóteo que relacionamentos são importantes. A ideia central desse texto é relacionamentos. E Paulo está falando de relacionamentos com esse grupo de homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens, viúvas, a liderança da sua igreja. Paulo, ele está logo no início falando do cuidado que aquele jovem pastor, no caso Timóteo, tem que ter com a correção desse grupo de pessoas. Então, a nossa pregação essa noite, ela vai se estruturar dentro de 3 eixos. Esse primeiro eixo chamado correção, ou seja, volte aí no versículo 1. Não repreendas, ou seja, tome cuidado. Tome cuidado ao repreender, ao corrigir um homem idoso, um homem moço, uma mulher idosa e uma moça. Então, esse grupo aqui maior de pessoas, há um destaque especial no sentido de que tome cuidado na correção. No segundo momento, ele vai, a partir do versículo 3 até o versículo 16, falar das viúvas. E ele vai falar das viúvas sobre 2 aspectos. Primeiro, em relação à própria assistência, como vimos aqui, e ele destacando, por exemplo, que, primeiramente, a família dessas viúvas deveriam assisti-las e não sobrecarregar a igreja. Mas ele também vai falar de um outro grupo de viúvas, aquelas que deveriam ser alistadas, inscritas para o trabalho na igreja. E aí, alguns viram aqui que ele destaca 2 grupos de viúvas, aquelas mais idosas, a partir dos 60 anos, e aquelas mais novas. E vamos ver também por que ele faz isso. E o terceiro grupo, então, são os presbíteros da igreja. Como que ele deveria se relacionar com esses irmãos. Então, meus irmãos, não foi Aristóteles que disse que o homem é um ser social. Isso aí foi algo que muitos ouvem aí no dia a dia aí, dos estudos, faculdade. Aristóteles falou que o homem não pode viver só, é um ser social. Isso aí não foi Aristóteles. Lá em Gênesis, desde Gênesis, Deus já tinha olhado para o homem e tinha visto que não era bom que ele andasse só. Só que Deus também falou para a liderança, para nós, para todos nós, que não basta apenas termos uma boa doutrina. Não basta apenas sermos conhecedores da palavra. Temos que ter relacionamentos. E o que é interessante é que Paulo, ele fala exatamente sobre isso, sobre esse cuidado que Timóteo tem que ter com a igreja. Porque todas essas pessoas que foram mencionadas aqui, que estão ali, elas fazem parte da igreja. O destaque aqui é, tome cuidado com seus relacionamentos. Timóteo, eu já te exortei em relação à fidelidade, a se manter fiel à Escritura. Agora eu estou iniciando a repreensão para que você tome cuidado com os relacionamentos. Então, meus irmãos, o sermão de hoje, então, é sobre como a igreja, como não só Timóteo, a liderança, mas como a igreja deve cuidar uns dos outros. Então, vamos primeiro aqui com cuidado com os idosos, moços, mulheres, esses 4 grupos. E a primeira pergunta que eu faço é, ele diz aí nos versículos 1 e 2, como tem que ser esse cuidado? Volte aí para os versículos 1 e 2. O homem idoso exorta-o como pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães,
as moças como irmãs, com toda a pureza. Então, como tem que ser essa correção, ele já disse. Então, a gente não precisaria aprofundar muito, porque o respeito, esse tato e essa reverência, essa consideração que tem que ter com cada um desses grupos aqui, de pessoas, Paulo já nos exortou. Mas eu queria que a gente pudesse pensar por que Paulo chama a atenção de Timóteo. O que está por trás dessa repreensão? Ao mesmo tempo que Paulo está destacando aqui uma honra mútua, o que está por trás da reverência e do respeito e da chamada de atenção de Paulo em relação a Timóteo? Abra aí Filipenses 2, versículo 3 a 5. Filipenses 2, do 3 ao 5. Filipenses 2, do 3 ao 5, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Meus irmãos, Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, você quer liderar? Você tem que servir. Você tem que se esvaziar. Você tem que se submeter a Cristo, primeiramente, para que você aprenda a se relacionar com as pessoas. O que está por trás dessa exortação de Paulo a Timóteo e a exortação e aplicação dessa mensagem para cada irmão aqui da nossa igreja essa noite é que, se quisermos, de fato, nos relacionarmos bem com as pessoas, precisamos nos esvaziar. Precisamos deixar Cristo, de fato, fazer a sua boa obra. Vá lá em Romanos 15, 7. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo 7. Romanos 15, 7 diz: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Não é porque a gente queira, é porque o próprio Cristo nos acolheu. O próprio Senhor nos ordena que venhamos a fazer isso. Caminhe um pouquinho para frente, lá em Colossenses 3. Colossenses 3, a partir do versículo 12. Diz assim, Colossenses 3, a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Fale as palavras de Cristo, console, edifique, exorte, demonstre a graça de Cristo. Você precisa aprender a perdoar como Cristo também perdoou, como está dito lá em Efésios 4, 12. E aí volte lá para o texto de 1 Timóteo. Por que devemos ter, então, cuidado na correção? Por que não devemos repreender ao homem idoso, à mulher idosa, aqueles da mesma idade ou os mais novos, de qualquer forma?
porque precisamos nos lembrar que Cristo nos perdoou. A debilidade, a fraqueza do outro, às vezes pode ter sido algo que você tenha superado e que você pode edificar a vida desse irmão. Então, Paulo está dizendo que a forma como você deve tratar cada um deles. Ao idoso como pai, às mulheres idosas como mães, aos moços como irmãos e às moças como irmãs com toda a pureza. E aí eu prossigo para a segunda parte do texto, que é o cuidado com as viúvas. E aqui no texto a gente tem duas divisões nesse cuidado com as viúvas. A primeira divisão diz respeito aos critérios para assistir as viúvas necessitadas. E esses critérios estão a partir do versículo 3 ao versículo 8. E você tem também uma segunda parte em relação à contribuição das viúvas para o ministério da igreja, que se inicia a partir dos versículos 9 até o 10. Então vamos olhar então de que forma a igreja ali de Éfeso deveria olhar para as viúvas. E aqui eu queria destacar um pouco do contexto da época, que se vivia um contexto em que muitas viúvas eram totalmente desamparadas. A família, as mulheres não tinham profissão, muitas delas, inclusive, se prostituíam como uma forma de viver. Então, você tinha um contexto, uma igreja que, inclusive, segundo alguns números, com mais de 3.000 viúvas, mulheres que estavam totalmente desamparadas. E algumas, inclusive, tinham famílias e a família negligenciava. A família não estava nem aí para elas. Algumas mais velhas, outras mais novas. Nós vemos, inclusive, a menção da importância do papel das viúvas na igreja, lá em Atos 6, quando menciona, por exemplo, que as viúvas eram importantes para a igreja no ministério de consolação, de oração, de assistência aos órfãos. As viúvas desempenhavam um papel importante. Por isso que Paulo faz essa divisão. Algumas têm que ser chamadas para trabalhar na igreja, no ministério. Outras precisam ser assistidas. Só que a igreja não pode assistir todas, não vai dar conta. Então você precisa estabelecer alguns critérios. E aí ele vai falar aqui, versículo 3, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Então quem eram essas viúvas verdadeiramente viúvas? E o texto vai dizer, basicamente eram aquelas que não tinham filhos, não tinham netos, não tinham qualquer tipo de familiar, eram mulheres que não tinham condições e que precisavam, de fato, desse auxílio da igreja. Vamos fazer a leitura do versículo 3. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Isso acontecia. Muitos que, inclusive, estavam na igreja, deixavam essas viúvas a própria sorte, ou para que a igreja ali, naquele contexto, as ajudasse, e se apresentava ali, sou crente. Muitas vezes, isso não é um fato apenas daquela época. Isso às vezes acontece, infelizmente, nos nossos dias. Muitos, inclusive, se dizem cristãos, e seus familiares estão desassistidos. E aí o texto chama a atenção de que isso não é aceitável diante de Deus. E a gente vive uma cultura ocidental, que independentemente de você ser cristão ou não, as pessoas têm um amparo pelos mais velhos. É algo até cultural, natural. Você imagina, então, num contexto, alguém que é cristão e desampara sua própria mãe ou seu próprio pai. É algo que
precisa nos chamar a atenção. E aí aqui eu queria que a gente pensasse de que o Evangelho, ele se manifesta, né, em gestos, em ações concretas. E aí o que Paulo está chamando a atenção é justamente isso para Timóteo. Timóteo, existem mulheres aí na igreja de Éfeso que precisam ser assistidas. Elas não podem ser ignoradas. Você precisa assistir essas mulheres. Muitas vezes, a gente acaba ignorando pessoas dentro da nossa própria igreja. Precisamos ficar atentos. É aquela história que eu mencionei logo no início, quando abri aqui a pregação. Todo mundo, na área de relacionamentos, tem alguma história para contar, algum drama, alguma frustração, alguma raiva, porque às vezes faltou tato, faltou uma forma e um gesto concreto. E aí tem uma história de um professor na África do Sul, de uma escola que pegou fogo, e aí ele socorreu, essa escola, ela abrigava meninos órfãos, e ele acabou socorrendo os meninos, e aí no final, teve uma disputa ali, sobre quem iria ficar com aquele menino que foi salvo ali do incêndio, né, e aquele homem que tinha socorrido ele, as mãos todas queimadas, muita gente querendo ficar com aquele menino, ele virou e falou assim, eu quero ficar com aquele homem, que se queimou todo para me salvar. Ou seja, a maior demonstração de amor e de cuidado, ela é concreta. E por isso que foi tão importante, Paulo, logo após ele falar do zelo e da diligência em relação às Escrituras, chamar a atenção em relação ao cuidado, em relação à assistência. Então, quais são esses critérios para assistir às viúvas necessitadas? A própria palavra mencionou. Primeiramente, que elas não contem com família, porque se tiverem família, a família ela tem que ser a primeira a tomar as providências. E aqui a gente tem, então, a partir do versículo 9, essa contribuição dessas viúvas para o ministério da igreja. E aqui eu queria chamar a atenção para o versículo 12, segunda parte, que diz assim, ele fala de algumas viúvas, ele fala das mais novas, e no versículo 12 ele fala assim, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro a partir do versículo 11, perdão. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. E uma leitura desatenta pode acabar nos levando a uma contradição. Versículos 11 e 12, ele fala para não casar, só que quando ele chega no versículo 14, ele diz, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. E não há contradição. O que Paulo está falando aqui, no versículo 11 e 12, é que as viúvas que foram chamadas para o ministério da igreja, elas deveriam se dedicar ao ministério. E elas não deveriam se casar. E aí o que acontece? Algumas se desviam, então elas anulam esse primeiro compromisso. Paulo, em relação à contribuição das viúvas para o ministério da igreja, ele vai, a partir do versículo 9, falar desses critérios. Que critérios são esses? Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos. Tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorridos. Ou seja, ele está falando daquelas viúvas que eram piedosas ali dentro da igreja e que deveriam ser chamadas a trabalhar no ministério, a trabalhar na obra. E ele fala, cuidado com as mais novas. As mais novas, elas podem ser chamadas? Podem. Só que no versículo 14 ele diz, eu quero que as mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem a um adversário ocasião favorável de maledicência. Com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Então, tem dois grupos de viúvas, dentro aqui dessas que são chamadas ao ministério. Essas mais velhas,
que ele fala para se inscrever e tem que examinar justamente essa questão da piedade, a questão espiritual, a contribuição delas, e as mais novas. E ele chama a atenção, não para que essas mais novas não se casem. Ele recomenda, inclusive, que elas se casem. Mas uma vez que forem chamadas a trabalhar no ministério, elas não podem anular seu primeiro compromisso, que foi o ministério. O texto ainda caminha e vai falar dos presbíteros. Cuidado com os líderes da igreja, a partir do versículo 17. E aqui a gente tem 3 tópicos dentro desse cuidado com os líderes: reconhecimento e honra, disciplina justa e prudência na ordenação desses líderes. Há uma recomendação, então, de que, primeiro, de que esses presbíteros, eles são merecedores, ou seja, há um reconhecimento de que eles devem receber salário. E naquela época, os presbíteros, eles tinham dedicação exclusiva, eles ficavam por conta da obra. Quando a gente olha para esse contexto aqui, a gente não está falando do contexto, às vezes, atual, em que um presbítero, ele desempenha suas funções seculares normais e ele é chamado ao ministério. Não. Naquele contexto, os presbíteros, eles tinham dedicação exclusiva, eles ficavam por conta do serviço da igreja. Então, há um reconhecimento de que eles são merecedores, como diz o versículo 17, de dobrados honorários. Por quê? Porque eles presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. A partir do versículo 19, nós vamos ver, então, a recomendação em relação ao cuidado que deveria se ter em relação a qualquer tipo de denúncia a um presbítero. E naquele contexto ali, era muito comum acusações contra a liderança da igreja. É bom dizer isso, que estamos falando ali da igreja no 2º, 3º século, a igreja ainda primitiva que se iniciava ali. Então, era muito comum, e a gente, inclusive, vê com muita clareza isso nas cartas de Paulo, de uma maneira geral, esse cuidado com as heresias, cuidado em relação ao ensino. Então, era muito comum, às vezes, que alguém chegasse e fizesse qualquer tipo de acusação em relação a um presbítero. E ele chama, então, a atenção para que não se deva aceitar denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E aí ele prossegue. Só que aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que vivem no pecado, você não pode repreender de qualquer forma, você precisa repreender na presença de todos, para que os demais também temam. Perceba que, para o presbítero, a palavra é mais dura. Se para o moço, para a idosa, para a jovem, ele está falando de amor, ele está falando de uma repreensão mais cuidadosa. Para o presbítero, ele está falando, você tem que corrigir na presença de todos. Vai ser mais exigido. O que é interessante quando a gente vê todo esse grande grupo de pessoas aqui sendo mencionadas, é que aqueles que lideram, eles não são apenas mais exigidos em relação à responsabilidade, mas o dever em relação ao zelo da palavra, há um peso muito grande. Então, isso envolve uma atitude de imparcialidade. É como se Timóteo estivesse falando, Timóteo, eu sei que você tem um grupo de pessoas aí que te ajuda, que te auxilia, que prega a palavra, que se dedica ao ensino, só que você vai ter que exortar esses em público. Você não vai poder tratar esses com parcialidade. Basicamente é isso que ele está falando. Versículo 20 diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guarde esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade.
com parcialidade. Com parcialidade. E quantas vezes, nos dias atuais, nós vemos, né, líderes, lideranças, encobrindo pecados, não exortando. Até hoje pela manhã, o irmão Joí mencionou na IBD, né, uma das grandes provas de amor do que é ser igreja é quando você recebe uma exortação. Porque isso significa que alguém te ama. Alguém olha para você e está te repreendendo. E aí dentro ainda aqui dos presbíteros, ele nos chama a atenção para não empunhar as mãos precipitadamente. Ou seja, não chama para o presbitério qualquer um. Tome cuidado. Tome cuidado porque você pode se tornar cúmplice de pecados de outro. E a gente vai ver, inclusive, em outros momentos, quais são os requisitos para o presbitério. Né, a palavra, o ensino, enfim. Isso é algo para outro momento. Vivemos dias, meus irmãos, que líderes são atacados facilmente, mas precisamos, e uma igreja saudável, ela precisa agir com transparência, com disciplina, e cada irmão precisa também estar atento e prestar contas. E aí, eu destaquei esses 3 grupos de pessoas, só que o texto ele prossegue, e ele vai falar ainda de um 4º grupo de pessoas que eu não quis destacar aqui para fins didáticos mesmo, para que os irmãos não se confundissem com a aplicação e a contextualização da palavra. Porque ele vai chamar a atenção no versículo 23 do próprio Timóteo. Perceba, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Se você pensar no contexto ali da época, certamente água tratada não existia. Então, quando você vai ler os comentários, você vai ver, inclusive, isso. Olha, a recomendação para que Timóteo tome um pouco de vinho, não é para que ele venha se embriagar ou que o vinho venha dirigir a sua vida, não. Era até uma questão de saúde mesmo, uma vez que a água daquele contexto era uma água que não era pura. Era uma água totalmente imprópria para consumo, e mesmo assim todos bebiam. Muitos sabem que a expectativa de vida naquela época era muito baixa, as pessoas chegavam ali, quando muitas vezes, seus 60, 70 anos, por conta das condições mesmo sanitárias. E Paulo está falando para Timóteo, não beba só água, beba um pouco de vinho, porque o vinho tem substâncias que purificam, que podem servir de remédio. Então, o vinho aqui nesse contexto é como se fosse um remédio. E, na verdade, é como se fosse um remédio, se você ler a parte final, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, o apóstolo também fala, Timóteo, lembra de você também. Lembra dos idosos, das mulheres, das viúvas, do cuidado, do sustento, mas lembra de você também. E aí a gente finaliza, ainda no versículo 24, porque quando a gente olha para toda essa classe de pessoas, e aqui está a grande chave desse capítulo, que é o discernimento. O discernimento em fazer julgamentos, o discernimento em fazer a repreensão, a correção, o discernimento em relação ao cuidado com as viúvas, o discernimento em relação à própria escolha dos presbíteros, o como lidar, o como exortar. E ele vai falar o seguinte, os pecados de alguns são notórios. Alguns a gente percebe logo de cara. Os pecados são notórios. Outros, ao passo que os de outros, só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando assim não seja, não podem ocultar-se. É quase que aquela frase. O que o coração não vê, os olhos não sentem. Só que aqui a gente está olhando para o versículo e Paulo chamando a atenção para ele. O que os olhos não veem, o coração
Não sente. Então, muito bem, para os irmãos prestarem atenção. Então, percebam que ele está sendo alertado para tomar cuidado. Por que a pregação expositiva ela é importante? Porque um texto ele não pode ser analisado como um bloco sozinho. Quando você olha a sequência do capítulo 5, e inclusive o anterior, o capítulo 4, volte no versículo 16 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16 termina assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Então, cuida da palavra. Na sequência, ele vem falando então, os deveres, se a sua Bíblia tiver o mesmo título que a minha, vai estar assim, os deveres dos pastores para com as várias classes de pessoas. Os deveres, as obrigações. Não basta apenas você saber a palavra. Você tem que se relacionar. Você tem que se relacionar com esses teus ouvintes. Prega a palavra, mas vive. No início do culto, lemos aqui Mateus 23, e os fariseus são conhecidos no nosso meio por serem pessoas hipócritas. Eles falavam algo e viviam outro. Inclusive, lá no versículo 17, que foi o último versículo que foi lido, fala que esses homens, eles inclusive iam na casa das viúvas e exploravam elas. Ao invés daqueles homens irem e auxiliá-las, mesmo ali no seu pouco, eles iam até as casas daquelas viúvas e exploravam elas. Era isso que os fariseus faziam na época. E aí, o versículo 24, continuando aqui, por que a pregação expositiva é importante? Porque ele fecha toda essa análise de como que nós devemos tratar a cada um. Primeiramente, quando a gente olha para os pecados que são notórios, ou até mesmo para aqueles que são ocultos, a gente precisa se examinar a si mesmo. A gente precisa se avaliar. Entender que, às vezes, aquele pecado, ou algo que eu esteja falando, ou pensando, imaginando de um determinado irmão, pode ser um pecado meu, pode ser uma falha minha. E só o Senhor é que conseguirá discernir. A gente não vai conseguir discernir. Nós, pela nossa própria força, pelo nosso próprio conhecimento, não teremos condições de praticar e exercer esse ministério com toda a fidelidade, como aqui Paulo recomenda para Timóteo. Certamente, Timóteo falhou em algum relacionamento aqui com essas pessoas. Certamente ele falhou. Certamente nós vamos falhar nos relacionamentos dentro da própria igreja. Vamos deixar de perceber alguma necessidade. Vamos deixar de tratar, às vezes, alguém com o devido afeto, o devido cuidado. E se isso era tão importante, a ponto de não passar despercebido, e só no Novo Testamento, vamos ver pelo menos mais de 50 expressões falando uns aos outros. Perdoai uns aos outros, exortai. Se você olhar só no Novo Testamento, vamos ter pelo menos 50 expressões, a maioria delas, inclusive, de Paulo, falando de uns aos outros. E o próprio Cristo nos dizendo em relação ao cuidado uns com os outros. Então, esse amor sacrificial que estava sendo exigido aqui de Timóteo, era o mínimo que alguém que liderava a sua igreja poderia exercer. Então, Paulo está chamando a sua atenção para isso. Paulo, Timóteo, cuidado. Ser diligente na palavra, prega a palavra aos seus ouvintes, mas viva, se relacione. Tenha tato com os mais velhos, com os mais novos, com as mais velhas. Cuide das viúvas. Algumas chame para o ministério. Aquelas que são mais novas, recomende o casamento. Cuide da sua liderança. Escolha a sua liderança com critérios. Cuide de si mesmo. Mas também tome muito cuidado.
Os pecados de alguns homens são notórios, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Meus irmãos, a igreja, ela é uma família espiritual. O retrato que Paulo desenha aqui nesses 25 versículos é um retrato de como que a igreja funciona. Se você olhar, todas as pessoas que foram mencionadas aqui por Paulo, nós encontramos a nossa igreja. Os mais velhos, os jovens. Isso nos leva a concluir que a santidade e o viver um relacionamento cristão, ela não é uma opção pessoal. É um fardo que vamos ter que carregar, vamos ter que encorajar, vamos ter que perdoar, vamos ter que servir. O cristianismo não é uma fé solitária, é uma vida comunitária. O mundo verá Cristo em nós quando enxergar uma igreja em que o amor prático ele se manifesta. E aqui eu queria então concluir de que a igreja ela cuida de pessoas não apenas com palavras, não apenas com doutrina, mas com marcas de um amor sacrificial. Um amor que a gente aprende primeiramente com Cristo. Só vamos, de fato, viver esse amor se aprendermos que Cristo deu a sua vida em sacrifício, em serviço de nós, igreja, corpo de Cristo, e somos chamados também a cuidar uns dos outros. E aí eu desafio a igreja a parar, a refletir e a pensar quem que precisa do nosso cuidado hoje, na nossa casa, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa igreja. Quem que podemos encorajar, amparar? Quem da nossa igreja precisa de uma palavra de encorajamento? Às vezes não é nem apenas a assistência, às vezes é uma palavra de encorajamento. O Senhor te fortaleça. Está difícil, mas vai passar. Então, são atitudes como essas nos nossos relacionamentos que vão nos mostrar de fato quem nós somos e a viver esse amor sacrificial e esse amor uns aos outros. Eu concluo lembrando novamente a história que eu mencionei no início. Cada pessoa entra numa igreja, traz consigo uma história. Alguns chegam com lutas, outros com marcas do passado, outros ainda com críticas ou reclamações contra líderes, mas todos carregam algo no coração, que é essa necessidade de se relacionar, essa necessidade de conviver. E não basta apenas desfrutarmos de uma boa palavra, precisamos exercitar, precisamos praticar. Nós, por nós mesmos, esqueçam, não vamos dar conta. Só Cristo é quem vai nos capacitar e vai nos auxiliar nessa missão. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que é rica, que nos desafia a viver, que nos encoraja, que nos mostra, Senhor, um amor tão sacrificial, tão grande ali na cruz, que nos despertou, que nos chamou a viver uma vida de entrega, uma vida de serviço, Senhor. E a tua palavra, Senhor, nos desafia a viver uma vida de serviço, que possamos, Senhor, sermos despertados dia a dia, a olharmos ao nosso redor, a vermos as necessidades um do outro, que tenhamos, Senhor, tato, que tenhamos correção, sabedoria, Senhor, no cuidado, na exortação aos mais velhos, aos mais novos, aqueles, Senhor, que carecem de Ti, Senhor. Muitas vezes é tão difícil, Pai, nos relacionarmos com aqueles que não Te conhecem ainda, Senhor. É uma visão de um mundo totalmente diferente, Senhor, e que o Senhor possa nos capacitar, inclusive, a convivermos e levarmos o Teu Evangelho, Senhor, àqueles que precisam, Pai. Possamos também, ó Deus, ter zelo na Tua liderança, que
que possamos assistir aqueles que precisam serem assistidos, ó Pai, em termos de recursos, assistência também material dentro da Tua própria igreja, Senhor, e que possamos viver uma vida de fato de relacionamento, Senhor. Usa a Tua igreja, usa cada irmã aqui, Senhor, para viver de fato o Teu evangelho, Senhor, que possamos aprender em Cristo, Senhor, a viver a Tua boa obra, ó Pai. Assim nós oramos, te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar e no final